Eu vou falar de um tema um pouco polêmico, que é uma divisão que às vezes parece haver entre artístico e técnico, né? Em algumas capitais, São Paulo uma delas, para alguns projetos, a gente tem a equipe técnica e a equipe artística, fazer técnico, fazer artístico para eventos ao vivo. Nem em todos os lugares são assim, nem sempre foi assim, né? Eu me debato um pouco com esse tema, porque não é um modo que eu vejo há bastante tempo, acho que desde que eu comecei nessa profissão. Não à toa o meu livro, né, o Dirigindo Eventos, o nome é Dirigindo Eventos, a arte da direção técnica para eventos corporativos. Então eu coloco ali no mesmo título, subtítulo, né, arte e técnica, porque eu percebo como um fazer unificado, né, porque é essa própria técnica que possibilita o fazer artístico, e o fazer artístico ele necessita técnica, tanto na execução como uma base para ele, né. E ontem eu estava num evento que a gente fez pela agência Atração, os queridos, para L'Oréal, a linha de luxo, marcas como Armani, Prada, Yves Saint Laurent, entre outras. E ao final, né, eu estou fazendo um trabalho de escrita sobre erros, né, gerenciamento de erros e como trabalhar erros em eventos ao vivo. E a cliente me falou uma coisa que fez uma chave para eu, que me deu vontade de trazer esse conteúdo hoje. Ela falou assim: olha, a gente nunca fez um evento que não tivesse erros. Esse é o primeiro. Parabéns. E à primeira vista pode ser uma coisa que, né, que gere uma alegria, mas não, assim, primeiro que a gente sabe que não tem nada a ver com ser muito especial quem estava ali. Pessoas de altíssimo nível já certamente fizeram eventos para essa cliente, e com certeza a gente erra muito também em fazer. Por acaso, ontem não houve erro nenhum. Por acaso, até tem um bordão que eu uso bastante quando alguém fala, né, da agência ou cliente: André, tá tudo certo? Eu digo, né, geralmente assim, tá quase tudo certo. Quase tudo. Tudo certo, acho que é muita coisa, né? E eu quero entrar exatamente nesse assunto sobre os erros, né? E eu trouxe um artigo, que foi quando eu comecei essas pesquisas sobre gerenciamento de erro, um artigo bem interessante, de um pesquisador chamado James Reason, que ele é do Departamento de Psicologia da Universidade de Manchester, e o artigo dele, eu vou deixar o link ali, chama Human Error, Models and Management, né? O erro humano, modelos e gerenciamento. Eu acho muito legal o jeito que ele aborda, é bem simplista no começo, assim, mas dá uma base para a gente pensar, e ele aborda entre o erro do indivíduo, né? O indivíduo erra, toma decisões precipitadas, está com a cabeça em outro lugar, está preocupado, está com dor de barriga e erra, né? E o erro do sistema. E o erro do sistema foi pensado, né, o sistema justamente baseado no que as pessoas falham, né, são falíveis. E aí sim, a partir de pensar no sistema, que tem várias barreiras, é pensar como que alguma barreira pode ter falhado, porque as barreiras foram feitas justamente para evitar que o indivíduo erre, né. E aqui a gente está falando muito de backup, né, de ter várias barreiras em níveis diferentes, em que a possibilidade de erro bata, né, possa passar em uma barreira, mas seja pega no próximo, né? E é um pouquinho nisso que eu pensei, quero trazer esse case de ontem, né? Então tem uma frase aqui desse artigo que eu acho muito interessante, que é assim, nós não podemos mudar a condição humana, mas a gente pode mudar as condições que os humanos trabalham. Acho que é uma frase que fala um pouquinho de como a gente vai abordar isso. E outra frase bem importante: blaming individuals is emotionally more satisfying than targeting institutions. Então, quando acontece um erro em um projeto, culpar o indivíduo é muito mais satisfatório, né, muito mais fácil acaba sendo, do que a gente mapear as instituições e de uma certa forma, olhar para elas. Mas voltando para o nosso campo, que é eventos, né, o fazer ao vivo, eu vou trazer algumas coisas bem triviais que foram pensadas, coisas óbvias, né, que acho que equipe profissional hoje deve fazer, né, e algumas que talvez não sejam tão triviais. Então, as primeiras, as barreiras óbvias de gerador, né, precisamos de energia, tem um gerador backup pronto para entrar em ação. A gente tem os vídeos no computador. Então, ontem, no evento, o que a gente tinha? Tinha vídeos de lançamento de equipe, tinha a chefe Helena Rizzo, né, do Masterchef, mas ela estava presencial ali, ela assinou os cardápios, ela entrava para falar. A gente tinha modelo nu entrando numa ação artística, tinha quarteto de cordas ao vivo, a gente tinha desfile de modelos, a gente tinha balé. Então, são várias ações artísticas com erros que poderiam vir de vários lugares ali. Então, retomando: backup de vídeos, um computador ali com Resolume e outro computador com os mesmos vídeos para entrar em backup a qualquer momento. As trilhas também, né, que eu estava na direção ali. Então, as trilhas que eu soltava, eu também
deixei um backup com o técnico de som para ele soltar. A assistente de palco, a Flávia, estava ali com o microfone para entrar, né, para as pessoas, os diretores e a Helena Rizzo que iam falar, e um outro microfone logo na mão, né, coisas triviais, para caso um microfone falhe, são frequências, né, de rádio que estão ali, pode ocorrer uma falha, esse microfone ser trocado. E agora, não tão trivial, eu tenho a parte do roteiro, e eu vou mostrar uma imagem aí de como eu acabo fazendo o roteiro, e por isso que eu gosto do roteiro online, né? Porque o roteiro online, ele me dá essa possibilidade de perceber durante o ensaio onde tem uma possível momento de falibilidade ali da minha parte, né? Então, pô, percebo que na hora do ensaio, essa ação não está tão clara para mim, vamos usar os recursos, então, para chamar a atenção de cores, de sonorização, de tamanho de fonte. Essa já é uma barreira, porque se a minha barreira de leitura de roteiro está falhando, eu tenho uma barreira visual. Tenho barreiras auditivas também, porque se a minha visual falhou, bati o olho, mesmo estando enorme, vermelho, em bold ali, não percebi, eu tenho barreiras de outras pessoas, e aí é um ponto muito importante de equipe, que é esse gerenciamento de equipe. As pessoas da sua equipe, mesmo você estando num cargo ali de liderança, terem autonomia para apontar um possível erro seu é muito importante. Como a gente faz isso? Dando a liberdade, assumindo, falando, ó, se eu cagar aqui, você entra. E como a pessoa sabe onde entrar? Porque você está passando antes do acontecer as próximas ações. Então, relembrar as ações e ser repetitivo é uma barreira contra erros. Dar autonomia para a pessoa chamar a sua atenção, alguém da sua equipe que está com você, para eventualmente até assumir ali, entrar com uma ação, por exemplo, o meu técnico de luz que estava ali, eu adoro trabalhar com ele, o Diego, ele sabe disso, fala, Diegão, se eu vacilar, você entra com a luz, sabe? E isso é uma barreira de segurança, ele sabe que eu vou dar o kill, que eu vou chamar a luz. Se algo acontecer, se o meu fone falhou na hora, ele é a minha barreira de segurança para isso. Então, esses assuntos e muitos outros, né, de técnicas com artístico, a gente aborda no nosso curso. Então, fica esse convite para a gente falar sobre. Quando eu falo de técnica, é exatamente esse ponto que eu estou tentando até falar um pouquinho aqui, para desmistificar. Não estou falando de cabos, não estou falando só de conexões, de coisas materiais, né, do equipamento, embora o equipamento seja muito importante, né. Por exemplo, uma escolha que a gente fez para esse evento, acho que fez muita diferença ontem, ao invés de ter elipsos, uma luz redonda, tínhamos ela também, mas tínhamos uma passarela com Fresnel, com as facas, para que essa luz não vazasse nos convidados jantando nesse jantar de luxo, para que a gente tivesse uma simulação de uma passarela de desfile ali, né? Então são decisões técnicas que estão totalmente conectadas ao fazer artístico, né? Porque se eu tenho uma luz bonita que foi pensada do modo técnico, ela, na verdade, ela é uma luz artística também, né? É um fazer artístico ao mesmo tempo. Então, o nosso curso, quando a gente fala que vai para a técnica, a gente vai muito mais para esse lado da técnica. É claro, vamos falar dos principais equipamentos, vamos falar dessas necessidades operacionais, mas muito do técnico-artístico, né? Que é uma coisa só na minha visão, tá bom?